Os salvos podem ser perdidos quando errarem. A graça e paz de Deus estejam com todos. Hoje iremos pensar sobre uma questão de os salvos podem ser perdidos quando errarem. A salvação é uma aliança eterna entre pecador e Deus. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Espírito Santo entrou no salvo como uma garantia da sua salvação, por isso que ele não vai embora até que o corpo do salvo é redimido. Portanto, podemos dizer que a salvação do salvo é garantida para sempre. Segundo Coríntios capítulo 5, o versículo 5, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Efésios capítulo 1, o versículo 13 e 14, em quem também nós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Houveram as pessoas que ensinaram, ainda que foi salvo, se errar, vai para o inferno. Mas essa doutrina é o evangelho diferente, que acrescentou a obra humana para a obra do Senhor Jesus. E nas igrejas da Galácia foram essa doutrina falsa. Por isso que o apóstolo Paulo disse, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, o versículo 8. Essa falsa doutrina perverte o sangue de Jesus Cristo como imundo. Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 28. Os salvos podem errar, mas eles podem orar com confiança diante de Deus, dependendo do sangue de Jesus Cristo. Deus está conosco, ainda que somos fracos e imperfeitos, porque estamos debaixo da graça do sangue de Cristo. E quando Jesus vier de novo nos ares, iremos ser arrebatados, porque o Senhor nos comprou pelo seu próprio sangue. John Wesley nasceu como um filho do pastor e ele nasceu de novo após 13 anos da sua chamada como um pastor. E após o seu renascimento em Cristo, ele guiou muitas pessoas a Cristo. Sendo oposto à doutrina de predestinação, ele enfatizou que não temos as pessoas específicas escolhidas por Deus, mas qualquer um pode ser salvo pela fé em Cristo. E essa doutrina de John Wesley era verdadeira e bíblica. E essa doutrina do John Wesley não era um problema lógico, mas era um resultado da sua experiência pela sua evangelização. Deus tem muita paciência até hoje para que ninguém seja perdido, mas sim todos sejam salvos. Portanto, qualquer um que crê em Jesus Cristo não se perece, mas obtém a vida eterna. Mas John Wesley, ele também tinha uma coisa que ensinou de forma errada. Ele falou que quando um salvo errar, ele pode ser perdido. Na verdade, quando um salvo errar, para ele tem a repreensão e castigo de Deus. E para aqueles que obedecem, tem a promessa de Deus pela recompensa, tanto neste mundo quanto no mundo por vir. É o próprio Senhor que é o próprio Senhor que guarda a vida do salvo, que a vida dele não seja perdida.
Se o salvo precisa guardar a sua vida, quão ele ficará preocupado mesmo. Mas é o Senhor que guarda a vida do salvo, por isso que os salvos podem agradecer a Deus sempre. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 29. Meu Pai, que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Essa palavra é para que possamos saber que a vida do salvo é garantida para sempre. Quando expressamos essa palavra com uma metáfora, ser salvo é contratar um plano de seguro chamado a vida eterna, e esse seguro da vida eterna vale para a eternidade. A graça e paz de Deus estejam com todos.